Muito bem, o estudo da lição número 7 nos leva a ver que os que creram em Jesus se tornaram bem-aventurados, se tornaram felizes. Jesus utilizou o testemunho de Abraão, dizendo que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Jesus mostrou como as pessoas que estavam ao seu redor e que acreditavam nele estavam dando um testemunho de que ele era o Filho de Deus. Então, qualquer testemunho que enaltecesse a messianidade de Jesus, como ele era o Messias, isso contava muito para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Um escultor famoso, ele queria saber como era Jesus. Ele queria esculpir o rosto de Jesus num bloco de mármore. Para isso ele tinha que conhecer Jesus. Ele leu os evangelhos várias vezes, até que ele se conscientizou de que pessoa era Jesus. Ele se conscientizou de que Jesus era o Filho de Deus. Ele fez uma escultura durante 1 ano e meio. Ele ficou esculpindo um bloco de mármore. Ele conseguiu fazer o rosto de Jesus com uma expressão tão assim maravilhosa. Ele combinou no olhar na face de Cristo tanto o amor como a compaixão. As pessoas olhavam aquela escultura e muitos se emocionavam. Era muito bonita. E um dia, um homem muito rico chamou aquele escultor e disse: olha, eu te pago muito bem se você fizer uma escultura da deusa Diana, o rosto da deusa Diana. Aquele escultor disse: olha, vai me perdoar, não posso fazer. Mas como não pode? Eu te pago bem. Aquele escultor disse: olha, depois que eu conheci Jesus como Filho de Deus, eu não consigo colocar os meus olhos no rosto de uma deusa pagã. Eu sinto muito. Jesus Cristo para mim agora é supremo. E deu um testemunho eloquente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Cristo, um testemunho sobre a sua messianidade, a sua origem divina, contava muito, porque o ministério de Cristo foi muito conturbado, foi muito perseguido. Jesus Cristo passou por maus bocados. O diabo não dava trégua. Tanto que Ellen White fala, no livro Deserto das Nações, página 208, que o diabo e seus demônios ficaram assim insatisfeitos com a performance deles, porque eles não conseguiram atacar Jesus diretamente e resolveram atacar então a liderança do povo de Israel para rejeitarem Jesus como o Messias e verem Jesus como um guerreiro mundano, um líder mundano. E eles tiveram êxito nessa tarefa. Por isso, Maria estava junto com Lázaro, estava junto com Simão, os discípulos de Jesus, num banquete que foi oferecido em homenagem a Jesus pela ressurreição de Lázaro e pela cura de Simão o leproso. E Maria estava ali e, num dado momento, Maria interrompeu o banquete para fazer uma cena inusitada. É a pergunta de número 3. Que atitude Maria teve e que contou muito como um testemunho sobre Jesus Cristo? João capítulo 12, versos de 1 a 3, diz o seguinte: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, aonde estava Lázaro, que falecera e a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Fizeram depois ali um banquete e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Então um dos seus discípulos, chamado Judas, filho de Simão, aquele que havia de traí-lo, ele disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, João escreveu, ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tirava da bolsa o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus: não molestem essa mulher, deixai-a, porque para o dia da minha sepultura ela guardou isto e se antecipou, porque os pobres vocês sempre os terão convosco, mas a mim nem sempre vocês vão me ter de forma pessoal. Então a resposta: que atitude Maria tomou e que assim testemunhou sobre Jesus Cristo? Resposta: ao ungir Jesus, ela agradeceu a Cristo por ter lhe perdoado os pecados, por ter ressuscitado Lázaro e ainda testemunhou que Jesus era o Filho de Deus e que o estava preparando para o seu sepultamento e a sua ressurreição. E Jesus Cristo agradeceu por essa atitude de Maria. No tempo de Jesus, algumas coisas não podiam ser desperdiçadas. Alimento, por exemplo, dinheiro e um bom perfume. E por isso que as pessoas, quando sentiram o aroma do perfume, e Judas principalmente reclamou, porque o dinheiro que entraria na bolsa
seja, na tesouraria do grupo, poderia ser assim retirado por ele facilmente. E Jesus então chamou a atenção dele e disse: você não tem cuidado com os pobres, Judas, você está pensando em outra coisa. E essa repreensão doeu bastante para Judas diante das pessoas. Maria estava preparando Jesus, um perfume que Maria assim dedicou de alto preço, era assim uma atitude de gratidão. Maria foi perdoada de muitos pecados. Teve assim demônios que foram retirados da vida dela e ela tinha gratidão muito grande por isso. Ela viu o irmão dela ser ressuscitado, 4 dias morto, e Cristo ressuscitou Lázaro. E Maria, com essa gratidão, ela então ungiu o corpo de Jesus ali naquele momento. Para ela, valia muito a pena tudo aquilo que ela gastara. 1 ano de trabalho para derramar ali e ungir os pés de Jesus e a cabeça de Cristo com um unguento. Isso simbolizava que Maria aceitava Jesus como Filho de Deus e também como Rei do universo. Ela fez uma atitude sim, de dedicação a Jesus. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 208, escreveu o seguinte: Maria amava o seu Senhor. Ele havia perdoado os seus pecados, que eram muitos. Ressuscitara dos mortos o seu irmão muito amado. E ela entendia que nada era demasiado caro para conferir a Jesus uma honra. Quanto mais precioso fosse o perfume, melhor poderia assim ser mostrada a gratidão para com seu Salvador. Dedicando esse perfume a ele, ela estava preparando para o momento do seu sepultamento. Jesus elogiou sua atitude de amor e aproveitou o seu testemunho sobre ele. Henrique era um rapaz que assim, estava assim, muito alcoolizado. Na pequena ilha de Guadalupe, ilha francesa de Guadalupe, numa tarde, Henrique estava cambaleando, movido pelo alcoolismo. Quando chegou numa praça pública, havia um homem pregando sobre Jesus. Henrique se segurou como pôde em uma palmeira, mas foi se assentando aos poucos com a sua expressão de alcoólatra. E enquanto o homem pregava e falava sobre Jesus, as palavras daquele pregador penetraram na mente entenebrecida de Henrique. Henrique tivera vislumbre de uma vida próspera, mas as más companhias e os vícios o levaram para a sarjeta. E Henrique agora estava ouvindo a pregação. O Espírito Santo tocou no coração de Henrique e ele foi transformado. Anos depois, Henrique era um pregador do Evangelho. E as pessoas se emocionavam quando Henrique ele pregava sobre Jesus e testemunhava a mudança que Cristo fizera em sua vida. Muitas vezes ele pregou nos púlpitos e chorava de alegria ao dizer o que Cristo havia feito em sua vida. E muitos aceitaram Jesus por causa do testemunho daquele jovem pregador que havia sido transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus quer que nós sejamos testemunhas desse tipo, como Maria fez, ou foi e fez. Testemunhas que assim, deem um testemunho de coração. O que Cristo fez por mim e por você, vale a pena testemunhar. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um final de segunda-feira abençoado na sua presença e que a semana seja uma bênção. Nós agradecemos a Jesus e a você que nos assiste. E se você não é inscrito em nosso canal, Gilberto Brasiliano, entre lá no YouTube, então você se inscreva e você ative o sininho para que você possa receber todas as postagens, as lições, os sermões que nós estamos postando. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.